aqui vai assumir, tá, que existe um processo criativo mais amplo e a cultura é uma atividade criativa per se. Tá? Ela é intrinsecamente criativa, então, é claro, né, quando a gente aborda a questão da economia criativa, a gente está trabalhando também com a questão da economia da cultura. Tá? Então, do que trata aqui a economia criativa, né, entendida de forma bastante ampla? A ideia de que nós temos, né, alguns processos culturais, algumas atividades culturais, alguns produtos culturais que podem ser entendidos também da perspectiva da economia. Tá? Então, o que acontece? Recentemente, né, os economistas passaram a incorporar, tá, também contribuições de outras áreas. Tá? Então, a economia ela se propõe a tentar entender, né, esses processos mais amplos da perspectiva da economia. Então, é claro, né, que tem toda uma discussão sobre a estética, sobre os valores culturais como, né, valores intrínsecos que não necessariamente vão ter que ter uma contrapartida, uma dimensão econômica, mas eles têm também. Então, isso nos permite tentar estabelecer um diálogo, né, entre a economia e essas formas de expressão estética, formas de expressão cultural. Uma das principais diferenciações que vai se fazer, tá, da atividade cultural e da atividade criativa enquanto processos econômicos é justamente a comparação com formas mais tradicionais, tá, de organização da atividade econômica, que são caracterizadas por uma padronização. Então, desde a Revolução Industrial, que se tem uma tentativa de se padronizar, né, a produção de bens e serviços, porque se tem aí uma coisa importante que é a questão da escala de produção, né? Então, para se ter escala de produção é preciso padronizar, tá? Mas alguns processos são caracterizados justamente pela especificidade, né? E aí então se coloca a questão, é possível, né, ter uma atividade econômica significativa em termos da produção, tá, de renda, em termos da produção de atividades que gerem emprego, e ainda assim, né, ter a escala de produção e, ao mesmo tempo, a possibilidade, né, de ter produtos que sejam, produtos e serviços, né, que sejam, de certa forma, menos padronizados. Tá? Então, esse é um desafio que vai se fazer presente, que vai motivar, muitas vezes, a discussão da criatividade, né? Como que a gente rompe com o padrão? Né? Como que a gente permite, né, se fazer, como que é possível fazer algo diferente ainda assim, né, não, de alguma forma, deixar de ter o significado econômico, o potencial econômico daquela atividade. Tá? Então, a gente consegue delimitar. Por que delimitar? Né? Por que não considerar simplesmente que a atividade econômica é uma atividade que não precisa, né, necessariamente de ter essa especificação, essa delimitação? Tá? E o que a gente ganha com a delimitação? Do ponto de vista da gestão cultural, né, e da gestão dos processos criativos, né, da perspectiva das políticas públicas, por exemplo, é fundamental que se tenha bem claro sobre o que se trabalha. Né? Então, essa delimitação, num primeiro momento, ela desempenha um papel importante, que é do que a gente está tratando. Tá? Qual o foco, qual o objeto. Tá? Então, e é claro, né, se nós pensarmos em um determinado tipo de política, grosso modo, por exemplo, a concessão de subsídios, né? Então, vai se criar uma lei de fomento. Tá? O que vai ser fomentado? O que pode ser fomentado? O que vai ficar de fora? Tá? Então, esse primeiro passo de delimitação aqui é importante. Tá? E, além disso, tem também a questão do próprio nível de profundidade que a gente quer dar à reflexão, à discussão. Né? Então, a gente consegue, de alguma forma, identificar alguma especificidade, uma característica comum, e a gente vai, então, fazer uma discussão aprofundada, né, em cima dessas características, em cima desses aspectos. Tá? Então, essa primeira questão aqui da delimitação dos setores, tá, é importante. É claro, a partir do momento que a gente busca delimitar, a gente tem que apresentar qual critério utilizado para fazer essa delimitação. Tá? Então, pegando aqui as principais, tá, definições que têm sido oferecidas, tá, dessa nova economia, né, dessa economia que se estrutura a partir, tá, da atividade cultural e da atividade criativa. A gente tem aí um TAG, que tem essas 4 grandes áreas. Primeiro, patrimônio histórico, tá? Ou também chamado de expressões culturais, que talvez, né, nos diga mais respeito do ponto de vista da gestão cultural, mas também outras
né? Artes, por exemplo, que também tem uma interface bastante importante, a mídia, né, que já vai ter um grau de descolamento maior, mas ainda assim está, né, imbricada dentro da nossa definição, e o que eles chamam de criações funcionais. Então, nós temos aqui uma delimitação que vai tentar colocar, né, determinadas atividades em cada um desses quadradinhos. E isso é extremamente complicado, é extremamente difícil de se fazer, tá? Porque não existe critério universal e não existe critério que seja, tá, universalmente aceito por todos aqueles que compõem o setor, ou que estudam o setor, ou que fomentam políticas para um determinado setor. Tá? Então, a gente vai ter aqui sempre um espaço para alguma ambiguidade, para alguma discussão. Então, uma outra forma de apresentar aqui essas relações, tá, é tendo por base, né, essa característica comum de serem segmentos da assim chamada indústria criativa, tá? Nós podemos, né, tentar estabelecer algumas conexões. Como que essas diferentes atividades se relacionam? Tá? O que permite, né, combiná-las dentro de um segmento, mas ao mesmo tempo ter essa necessidade de separá-las, mantendo de alguma forma, né, a especificidade de cada uma delas. Tá? Então, esses são alguns elementos que vão estar sempre presentes nesse tipo de categorização, né, de criação de atividades comuns, né, que podem ser consideradas como atividades criativas, mas que guardam, né, cada uma delas especificidades que elas não comungam com as demais. Tá? Então, isso, claro, cria também um espaço para desacordos. Né? Então, por exemplo, algumas atividades que poderiam ser consideradas criativas, elas devem efetivamente ser consideradas criativas. Eu vou apresentar um dado aqui para vocês que, dependendo da definição que se utiliza, 80% das pessoas que são consideradas criativas não atuam nos segmentos criativos. E aí, então, a gente já cria um espaço para uma outra, né, discussão. Mas o que vai definir, então, a atividade criativa em última instância? É o setor ou é quem trabalha no setor? É o tipo de atividade desempenhada em cada um desses setores. O setor criativo surge num período justamente, né, em que os setores tradicionais estavam perdendo importância. Tá? Então, surge lá a questão da perda, né, de importância da indústria manufatureira. Tá? E essa é uma discussão que está presente até hoje, né, a chamada desindustrialização. Muitas atividades, né, caracterizadas como atividades criativas, tá, dentro mesmo do segmento cultural, elas não podem prescindir das atividades, tá, primárias e principalmente das atividades industriais. Tá? E aí a gente tem um conceito importante que é o conceito de valor adicionado. Tá? Então, a capacidade de adicionar valor novo, tá, vai ser uma característica importante desses segmentos que se tornam, tá, mais representativos da atividade econômica. Tá? Então, o que acontece? É possível, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo do setor audiovisual. É possível, tá, fazer um filme sem as câmeras? Então, ela vai ter que ser produzida em algum setor. E aí pode-se considerar o seguinte: tudo bem, a gente vai permitir que outros, né, países passem a produzir câmeras e nós vamos, tá, ficar com a atividade de utilizar essas câmeras para fazer filmes. Tá? Então, a ideia de agregar valor, né? Eu importo as câmeras, eu deixo de produzir e falo, eu não vou produzir mais câmeras, tá? A indústria vai se deslocar, e aí então a atividade, tá, de agregar valor segue sendo feita com base nos mesmos insumos, ainda que os insumos agora, tá, sejam feitos em outros países. Tá? Então, isso, né, novamente renova a importância de entender essas transformações. Então, quando se coloca a questão da economia criativa e da economia da cultura nessa perspectiva, se fica claro, né, que, na verdade, a atividade manufatureira ela não deixa de existir, ela se transforma. Né? Então, tem um processo de redistribuição da produção e os países preferem, de alguma forma, tá, focar naqueles processos em que eles conseguem agregar mais valor, adicionar mais valor econômico, tá? Criar mais renda a partir desses insumos básicos. Tá? Então, a ideia é essa, né? Eu vou ter o setor de serviços substituindo o setor manufatureiro. O setor manufatureiro permanece importante, mas a sua capacidade de adicionar renda na atividade econômica vai ser
bastante diminuída frente a esses novos processos, a esses novos setores que surgem e passam a adquirir uma dimensão, uma importância maior. A Unesco tem aqui a abordagem dos chamados círculos concêntricos, que também é uma tentativa de definir aqui o grau de importância de cada um desses elementos da economia criativa, da economia da cultura. Então, no núcleo dos círculos, nós vamos ter as chamadas expressões culturais principais. Então, notem aqui de novo, né, a forte relação que se estabelece entre a atividade cultural e a assim chamada atividade criativa. Então, a noção, o conceito de indústria não desaparece. Ela é ressignificada, ela é transformada, mas está presente, por isso que a gente tem que ter aqui um círculo, né, que consiga, de alguma forma, mapear, identificar, captar todas as atividades subsidiárias que, mesmo que não estejam aí no núcleo central, são importantes e, portanto, entram dentro da nossa caracterização do setor considerado como criativo. E um círculo mais externo dentro dessa definição aqui da Unesco, vai considerar ainda as indústrias relacionadas. Então notem, né, que toda a discussão aqui passa por uma forma de organização de uma expressão cultural e depois tudo o que vem a seguir, vão ser outros segmentos industriais, que vão dar suporte de alguma forma e que vão ter um tipo também específico de produção de bens e serviços que permite caracterizar como indústria cultural, mas ela já não tem mais tanta autonomia porque ela está se organizando em função da forma como as expressões culturais estão estruturadas. Então, todo esse esforço de mapeamento vai no sentido de ter uma identificação mais precisa do que está sendo feito. E é claro que as políticas públicas elas serão muito mais bem implementadas, executadas, a partir do momento que se tem informação acurada, que se tem informação correta sobre o funcionamento do setor. Então, a gente precisa bastante avançar, não na questão de ficar tentando buscar, né, como que se define, como não se define economia criativa, economia da cultura, mas de ter bem claro que algumas atividades culturais já estão bem definidas, e que elas precisam ser melhor estudadas e avaliadas e mensuradas pelos órgãos públicos. Outra proposta metodológica aqui no Brasil é a da FIRJAN, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Eles também trabalham com 4 macro setores, e eles fazem um grau de... eles produzem, né, eles permitem, dentro desses 4 macro setores, uma segmentação maior. Então, são 13 segmentos, seguindo aí aproximadamente o modelo da UNCTAD. Então, os 4 grandes macro setores são consumo, cultura, mídias e tecnologia. Novamente, aqui nós chegamos numa abordagem em que a cultura é diferenciada das mídias, da tecnologia, mas ainda assim eles têm alguma coisa em comum que nos permite falar, né, de um segmento da economia criativa. Por que eu vou ter biotecnologia junto com música? Então, esse é o ponto que eu quero enfatizar aqui, né? Essas definições, elas nos trazem muitas vezes algumas inquietações, né? Do ponto de vista de qual critério que nós utilizamos, né? A questão do critério de novo, para tentar identificar aspectos comuns dessas duas atividades que são tão diferentes, pelo menos do ponto de vista aparente. Alguns autores, inclusive, utilizam um terceiro termo, que é a questão da economia colaborativa. E aí vocês falam, mas então não se tem mais nada para se fazer na vida além de ficar tentando, né, identificar setores e tentar conceituar os setores. Então é claro que cada uma dessas diferentes abordagens vai ter um foco diferente, seja no que está sendo produzido, seja no que está sendo utilizado para se gerar essa produção. Então é claro que a economia colaborativa ela vai ter uma ênfase muito forte nos processos colaborativos novos que estão surgindo. Então, o que vai ter de comum aqui é a questão da mudança do paradigma de organização da economia. Então, a ideia de que existia uma forma de organização da atividade econômica que não lançava a mão de processos colaborativos. E aí o que é apresentado como justificativa é o fato de que a atividade cultural, a atividade criativa, são necessariamente atividades colaborativas.
tá? Mas o aspecto da colaboração no âmbito das atividades produtivas pode ir além da atividade criativa e da atividade cultural, tá? Então é claro que esses diferentes elementos aqui eles vão ter diferentes graus de generalidade, tá? Então é a natureza do produto, ou seja, do resultado, que vai definir o que é cultural, o que é criativo ou o que é colaborativo, tá? Então é o resultado, o bem ou serviço que está sendo produzido. Então, novamente, nessa abordagem aqui, o que importa é o insumo, né? É o processo que vai levar a um resultado final, e nesse caso aqui o resultado pode ser criativo, mas não necessariamente ele vai estar ancorado a um processo econômico, né? E, portanto, não necessariamente vai estar incluído em qualquer definição que se tenha da economia criativa, tá? Então, o que vai ser aqui enfatizado, né? Em algumas abordagens da economia criativa é justamente a natureza do processo, o tipo de trabalho, de processo laboral que está inserido aqui no que é produzido, tá? Então nós vamos ter aqui mudanças na própria forma de realizar um determinado tipo de trabalho, e isso vai ser considerado por muitos, tá, como caracterizando a economia criativa. A economia criativa vai ser a economia caracterizada por processos de trabalho que são eminentemente criativos. Tá? Agora, isso vai nos remeter a uma série de questionamentos também, né, sobre os limites que se podem encontrar ao caracterizar um determinado tipo de trabalho, tá, quer seja individual ou coletivo, como sendo criativo. Então, tem um livro aqui que é bastante interessante, tá, de um autor chamado Richard Florida, que é a ascensão, né, o surgimento aí da classe criativa. Tá? Então, aqui se tem uma forma diferente de se olhar para a atividade cultural e criativa, enfatizando bastante o fato de que alguns segmentos são caracterizados por um elevado grau de criatividade e, portanto, tá, os agentes que operam nesses setores fazem parte, tá, de uma classe chamada classe criativa. Tá? Então, isso faz um trabalho relativamente simples de separar, né, quem faz parte da classe criativa e quem não faz. E aí tem uma série de desdobramentos, né, dependendo da forma como se tem aqui essa incorporação de diferentes segmentos. Então, ele cria aqui o centro supercriativo. Então, notem, né, todas essas diferentes abordagens, elas procuram delimitar. Então, a figura do círculo aparece bastante aqui, né, mesmo que seja tridimensional, aí, como no caso do Richard Florida. Tá? Então, vai ter o núcleo supercriativo, né? Então, aqui já não se trata mais de ser criativo ou não. Tem o super criativo e tem os profissionais criativos, né? Então, aqui o que o Clarida define, né, como sendo os profissionais criativos? Ele vai incluir aqui operações financeiras, operações de negócios, tá? Cuidados com a saúde, atividades legais, atividades de gerência em geral e atividades de vendas. Tá? Então, a criatividade está um pouco, tá, na forma da solução que é dada para um problema. Depois eu vou tentar resumir, né, essa discussão dessa forma, né, em termos do tipo de resposta que é dada para um determinado problema. Tá? Então, ou tem uma resposta nova, tá? Ou então tem uma forma nova de se pensar o problema. O setor manufatureiro tradicional, tá, desempenha cada vez um papel menos importante. É possível manter essa produção, tá, em larga escala? Sim, em outros países. O que os países vão fazer? Eles vão se apropriar de novas formas de organização do trabalho que vão permitir que a produção continue, tá, mas de uma forma diferente. Então, os processos de trabalho vão ter que ser reorganizados. Vou apresentar algumas imagens aqui para vocês. Tá? Então, o trabalho colaborativo aqui, ele surge como uma característica importante. Todos esses novos processos, tá, eles vão ter como uma de suas características marcantes justamente, tá, o fato de que serem atividades colaborativas. Tá? Então, não se tem mais um espaço, né, restrito de contribuição individual para o processo produtivo. Tá? O que se tem hoje é um processo cada vez mais intenso de colaboração e, é claro, a colaboração vai se dar principalmente com essa troca de experiência, de conhecimento, que são facilitadas pela própria forma de organização do espaço de trabalho. Tá? Então, todas essas mudanças, todas as transformações dizem respeito a uma revolução na forma como os processos de trabalho tendem a se dar. Tá? Então, não sei se todo mundo consegue ver, o painel da esquerda tem aí o número de funcionários por década, tá? Então é um dado que vem ali, tá, de 1900 até os períodos mais recentes. Tá? E o painel da direita também
está representando aqui o percentual, né, da força de trabalho para cada um desses setores também por dentro. O número de pessoas empregadas no setor manufatureiro segue crescendo, mas em termos de participação tem uma queda enorme, né? Se vocês olharem ali a linha vermelha, do ponto de vista do percentual, né, a manufatura ainda emprega bastante gente, né? Cerca de 25% da força de trabalho, mas já empregou quase 50%, né? Então praticamente metade da população, né, trabalhava aí na manufatura, e hoje em dia o setor que mais emprega é o setor de serviços. Dentro do setor de serviços, o setor criativo é bastante importante. Tá? Então notem, né, as duas vão ter uma taxa de crescimento bastante considerável. Tá? Então essa é a nova tendência. Tá? Então, para onde que a economia está indo? A economia está indo cada vez mais para serviços, e dentro do setor de serviços, atividades criativas, atividades culturais ganham cada vez mais importância. Daí a necessidade de se ter, né, o mapeamento correto desse segmento dentro do setor de serviços. Tá? Mas aqui nós já temos uma amostra da importância, de um elemento da importância, né, do segmento, que é justamente a absorção de mão de obra. Então, nos dados da Firjan, aproveitando aqui que nós discutimos a metodologia deles, né, eles vão ter essa tentativa de mensuração, né, das indústrias criativas, então a necessidade de se ter aí dados e números sobre emprego, salário. Tá? E aí surge uma discussão um pouco mais específica sobre a ocupação, né? Não empregabilidade no sentido mais amplo, mas as ocupações mais específicas que vão fazer parte desse segmento ou não. Tá? Agora, dentro desse segmento nós temos uma coisa que se chama ativo intangível. Tá? A criatividade vai ser considerada um ativo, ou seja, a criatividade, da perspectiva da economia, ela vai estar associada com a capacidade de geração de renda. Tá? Então a questão que se coloca é, como que se pode mensurar algo que é intangível? Tá? Como que a gente mensura, tá, a criatividade? Como que é possível, né, se ter uma avaliação do papel da criatividade dentro desse segmento, sem uma medida, né, da criatividade? Tá? E nesse sentido, né, se a criatividade vai ser uma característica de alguns setores que, por alguma razão, por exemplo, criação de renda e emprego, vai ser objeto, né, de fomento, de políticas de fomento, né, então nesse caso pode-se ter um critério. A política pública vai ser utilizada para fomentar os segmentos criativos. Tá? Então, como que eu defino o que é criativo e o que não é? Notem, né, que eu estou sempre trazendo de volta essa questão, né, do que vai ser o objeto, né, da economia criativa e o que não vai ser. Tá? Isso, infelizmente, não tem respostas fáceis. Né? Como nós mensuramos o impacto da criatividade em uma determinada atividade cultural, por exemplo? Tá? Aí tem a velha discussão, né? É mais inspiração ou é mais transpiração? Tá? A gente não tem como fazer essa diferenciação. Tá? Infelizmente, ainda não se criou nenhum mecanismo que se possa fazer essa diferenciação. A gente vai ter o resultado e a gente pode avaliar esse resultado em termos comparativos, avaliando o resultado como sendo parte de um processo de criação. E, portanto, ele vai ser caracterizado pela criatividade. Tá? Mas qual foi a quantidade de criatividade especificamente utilizada para se chegar naquele resultado? É muito difícil de saber. Não tem como saber. Publicidade. Né? A publicidade vai ter um insumo criativo, tá? muito pronunciado. Tá? Então, em alguns, né, setores eu consigo identificar. Tá? Agora, isso também não quer dizer que a criatividade vai ser utilizada 100% do tempo, porque existem processos, novamente, né, toda aquela discussão sobre cadeias de valor, atividades de suporte, que vão ter um elemento não criativo. Tá? Então, muitas das atividades criativas, para se materializarem, para se tornarem efetivas, elas precisam recorrer a atividades rotineiras, padronizadas e assim por diante. Né? Então, a criatividade vai ser o elemento que vai amalgamar esses processos tradicionais e vai fazê-lo de uma forma diferente, até então pouco explorada, pouco tentada. Né? Então, tem um elemento aqui de inovação que precisa ser enfatizado. Tá? Então, se a gente for pegar essa definição da Firjan, tá, o setor representa aí 2,64% do PIB. A economia brasileira, ela é bastante diversificada. Tá? Então, o Brasil tem uma enormidade de diferentes setores, diferentes contribuições. Tá? Então, esse número aqui, tá, ele é maior do que a contribuição da indústria automobilística, tá, para o PIB.
Tá? Então, peguem o peso da indústria automobilística, pegando toda a cadeia, tá? Autopeças, insumos. Tá? É que o PIB aqui ele faz um ajuste, né? Ele tira essa parte intermediária para evitar que as coisas sejam contadas duas vezes. Mas o peso do setor aqui é elevado, né? E essa atividade é maior que o setor automobilístico. O setor automobilístico recebe muito ou pouco subsídio? Bastante. Tá? Em geral, recebe bastante subsídio. Agora, por quê? Sendo que o setor cultural e criativo contribui muito mais para a atividade econômica. Se eu quero estimular a atividade econômica, eu vou dar subsídio para o setor cultural e criativo. Não? É justamente esse o debate que precisa ser feito. Tá? E aí a necessidade da gente ter as informações precisas, as informações corretas, tipo esse dado, né, esse tipo de informação desempenha um papel importante. Né? Então, não podemos menosprezar aqui, diminuir a importância, a necessidade de termos uma leitura correta do que é o setor, tá? Do que está sendo feito pelo setor, do que está sendo incluído aqui como atividade criativa e assim por diante. Tá? Então, o que a gente tem aqui é uma inovação de método, é um método novo para resolver um determinado problema. Tá? Então, todas as decisões em geral são descentralizadas, no sentido de que não existe mais uma esfera hierárquica que, né, decide, então se passa por toda uma hierarquia, né, burocrática institucional. Né? Então a ideia é de que se tem um processo de descentralização, de horizontalização, né, das decisões e dos processos de trabalho e desverticalização do processo decisório. Outros aspectos que são bastante prementes nessas experiências, tá? Quantidade versus qualidade. Tá? Então, com relação ao paradigma anterior, né? Se procurou de alguma forma, né, manter algum grau de qualidade, mas sempre se deu maior importância à questão da quantidade. Tá? Então, produção em massa, consumo em massa, quantidade. Tá? Mas vai ser menos interessante comparado com o processo artesanal. Tá? Mas é impossível competir, né, com processos artesanais. Será? Então, um dos desafios é justamente tentar entender essa mudança de paradigma, em que se consegue manter, tá, a qualidade da produção e a produção consegue atender às demandas que surgem. Tá? Então, essa é uma questão que vai atormentar aqui todos que têm relação com esse segmento, com esse setor, pelos próximos anos. Tá? Então, é possível manter, né, uma expansão da atividade sem perda de qualidade? Sempre que a gente tentar, né, ampliar de forma pronunciada a quantidade, a qualidade tem necessariamente que cair? Tá? Então, esse novo paradigma sugere que é possível, até certo limite, compatibilizar qualidade, tá, e ganhos de escala. Tá? Se vai ser possível manter isso ou não é outra questão que se impõe a nós. Customização ou escala é outra dimensão do mesmo problema. Né? Então, em que medida que é possível, né, de alguma forma, oferecer um produto bastante típico, voltado para a demanda específica, tá? Ou então ter um processo que vai ter um escopo maior, uma escala maior, mas vai ter necessariamente a perda dessa individualidade. Né? Então, em alguns daqueles processos fica bastante claro, né, que a questão é individualizar, né, o produto. Tá? É o produto feito sob encomenda, é feito sob demanda. Tá? Não tem como ter uma solução que se encaixe em todos os problemas. Tá? Cada problema é uma solução. Novamente, né? É possível de se generalizar para todos os setores, ou deve se generalizar para todos os setores. Tá? Então, eu já havia mencionado a questão da hierarquia, né? A ideia de que existem processos mais horizontais, né, que vão enfatizar bastante a questão dos processos colaborativos. Tá? Trabalho em grupo, então, a apreciação que se tem ao trabalho colaborativo, né, o que nós chamamos aqui de economia colaborativa, também aparece como um valor bastante pronunciado nessas novas iniciativas. Tá? Então, o fato de que as pessoas preferem trabalhar juntas do que trabalhar individualmente. Tá? E para isso, então, elas criam espaços que permitam justamente essa interação, essa troca, esse fluxo de conhecimento e de saberes. Tá? E aí, então, de novo, né, essa mudança que se tem na própria apropriação do resultado econômico. Né? Como que o resultado econômico vai ser distribuído entre todos aqueles que contribuem para a sua produção? Né? Vai ter a relação tradicional, tá, vertical, em que se tem uma remuneração e um resíduo, ou então
o processo produtivo, por ser mais colaborativo, permite, né, que essa remuneração seja compartilhada também de uma forma diferente. Tá? Então, isso vai aparecer bastante nessas experiências da nova economia criativa. Tá? Então, nesse contexto, tem algo que a economia criativa, em particular, a economia da cultura em geral, possa, né, oferecer em termos de reflexão. Tá? Então, padronização e hierarquia, contraposição à singularidade e horizontalidade. Tá? A economia criativa vai, de alguma forma, tentar mostrar que é possível, né, manter a singularidade e a horizontalidade, tá? Mas muitas vezes a padronização vai ser inevitável. Tá? Como eu já havia mencionado, né, a padronização permite que economias de escala sejam geradas. Tá? Então, a ideia de que é muito difícil, né, de se abrir mão de alguns processos rotineiros, padronizados. Tá? Isso vai continuar existindo, mas o que se aponta aqui é a questão da transformação, da mudança, que permite também que haja espaço, né, para produtos que tenham uma customização maior. Tá? A economia tradicional vai se basear muito na reprodução e na réplica. Tá? Mas uma das características definidoras da atividade cultural é justamente, né, a necessidade de se produzir, de se inovar. Tá? Então, a economia da cultura e a economia criativa vão trazer esse contraponto, né? A ideia de que, sim, é possível, né, se ter reprodução e réplicas, mas boa parte, né, da produção criativa passa pela inovação no primeiro momento. Se depois essa inovação, né, vai ser reproduzida, é uma questão que fica em aberto. Uma questão que vai ser colocada é o seguinte: tudo bem, vamos supor que essa transformação seja no sentido de que existe uma mudança na forma de organização do trabalho, em que os produtores, né, vão se organizar de forma direta, sem intermediação, tá? E aí, então, se eles fizerem um produto diferenciado e customizado, tá, vai se colocar a questão: tudo bem, não se quer padronizar, mas então vai ter mercado? Tá? Então, esse vai ser um dos grandes desafios, né, para esse tipo de produção. Tá? Então, vai ter efetivamente mercado para essa proposta? Os casos de sucesso que eu menciono aqui mostram que sim. A questão é, eles conseguem manter, tá, o mercado em expansão por um período prolongado de tempo, ou apenas durante períodos relativamente curtos de tempo. A criatividade está intrinsecamente ligada à subjetividade, tá? Então a subjetividade vai reaparecer com força em todos esses processos. Tá? Então a criatividade, ela vai permitir que a subjetividade, né, surja de novo como um valor importante dentro da atividade criativa e da atividade cultural. Tá? E ela vai se contrapor então a esses elementos que são inevitáveis, né, mas que de alguma forma eles vão estar associados a um momento anterior da economia, tá? Que são movimentos de repetição, reprodução e rotina. Tá? Novamente, aqui não existe, tá, algo mais interessante, algo menos interessante, né? E depois eu vou colocar algumas outras provocações nesse sentido também, né? Então, pode-se criar essa ideia de que a criatividade é um insumo fundamental, é importante e, portanto, todas as atividades, de alguma forma, devem ser caracterizadas por um elevado grau de criatividade, nem sempre. Ainda com relação, né, a essas transformações, a essas mudanças, como que a economia criativa se compara, né, com a economia padrão tradicional da segunda revolução industrial? Né? Então, segundo Clary daqui, né, tem um processo de movimento da população dos campos para as cidades, né? Então tem um surgimento aqui das cidades que vai ser um elemento divisório aqui nessa transição. Tá? Então ele vai considerar que na economia tradicional, né, a população é relativamente homogênea, tá? Existe aqui um tipo de trabalho bastante padronizado, tem carreiras, né? O próprio conceito de carreira está sendo questionado aqui, né? Então a ideia de que existem carreiras que são mais ou menos estáveis ao longo da trajetória profissional e as organizações são eminentemente verticais, né? Caracterizadas por um grande grau de hierarquização do processo decisório. E a economia criativa vai ser caracterizada por elementos mais
diferenciados, né? Então, aqui são processos de trabalho mais horizontais, tá? Existe uma mobilidade maior, esses segmentos são dinâmicos, né? Porque eles são caracterizados pela inovação permanente e contínua, então eles estão sempre se movimentando, sempre se modificando, e isso dá um dinamismo elevado para a economia. São muito mais diversos, né? Essa questão da homogeneização da produção e das atividades, ela perde completamente, né? Não completamente, mas ela perde bastante a importância, né? A diversidade ganha mais, né, a atração, mas ao mesmo tempo vai criar o desafio, né? Tudo bem, eu tenho maior diversidade, mas nem sempre eu consigo ter escalabilidade, né, nessas atividades que são muito específicas, né? E tudo isso, né, vai criar uma divisão que talvez não seja tão pronunciada assim. Né? Então, a ideia é de que esses elementos da economia tradicional aqui ainda estão presentes e vão continuar presentes por muito tempo. Mas isso daqui é o novo, para onde está apontando aí, né, a tendência. A tendência é no sentido de ter esse tipo de diferenciação do ponto de vista, né, das organizações, da vida das pessoas, das trajetórias profissionais e da própria população.